Olá, pessoas lindas, eu sou Milka Freitas, sou educadora sexual e vim contar uma historinha maravilhosa sobre como foi construída a ideia da educação sexual, principalmente em relação às pessoas acharem que a educação sexual ensina a fazer sexo. Não pule esse vídeo, eu quero falar principalmente com você, coração durinho, que tem esse pensamento que você me deu uma chance de te explicar que a educação sexual salva vidas, que não é nada disso que você está pensando. Nossa, fiquei nervosa. E por que essa ideia de que a educação sexual ensina a fazer sexo, por que isso reflete na sua cabeça, no seu comportamento nos dias de hoje? Eu vou fazer um resuminho, assim, rápido, básico, desse primeiro vídeo do século XVII até o início do século XX, mas não se preocupa, bebê. Não vai ser uma coisa chata, não vai ser uma coisa longuíssima, não vai ser palestra nem nada. Vou aqui bater um papo contigo de boas, beleza? Mas você vai entender como a igreja e a medicina, que na época se chamava medicina higienista, tem um papel aí fundamental nessa ideia de que a educação sexual de fato ensina a fazer sexo. Mas olha, vamos fazer o seguinte, por favor. Antes de terminar este vídeo, antes que você desista, sei lá de quê, né? Não se preocupe que eu não vou ofender ninguém, que eu sou uma fofa. Você já se inscreve no meu canal. Você já dá um like. E se por acaso você não gostar de nada do que eu falei, nem fizer sentido, aí você comunica aqui, você comenta aqui, diz, ai, Milka, uó, ou Milka, maravilha. E caso você não goste, aí você dislike e desescreve, beleza? Mas você já deixa logo agora como like, só pra você não esquecer, tá bom? Ai, obrigada, pessoa linda. Vamos lá, coração durinho. E também pessoas que já entendem como é importante a educação sexual. Bora lá. No século XVII, a educação sexual surge através da igreja como uma forma de manipular as pessoas e que tudo era pecado. Tudo era pecado, manifestar qualquer desejo era pecado, a forma com que se relacionava no casamento era pecado, tinha que ser conforme a igreja. E começou uma perseguição às crianças. Sim, a mesma igreja que dizia que deveria proteger as crianças era a mesma que dizia que criança já nascia com o capiroto do sexo na cabeça. Ou seja, o que eles queriam perseguir das crianças? A masturbação. Porque entendia-se que a criança já nascia com essa coisa da masturbação dentro dela. E assim, vale ressaltar que a criança, minha gente, menor de 10 anos de idade, ela não se masturba com eroticidade, com o sentido de gozar, de rodar o olho, de sentir prazer, não. Isso é a safadeza da sua cabeça de pessoa já grande. Já da adolescência pra frente, vocês estão entendendo como é o babado? A criança, ela tem cosquinhas, ela tem reações que são naturais do corpo, é biológico, não é nada provocado. Mas aí a igreja entendia que era tudo um bando de safada, um capiroto do sexo na cabeça e que tinha que combater. E que se a família não soubesse cuidar das suas crias, a igreja tinha que interferir e também o Estado, ou seja, quem mandava, né? E aí, por que falavam higienista? Porque é medicina higienista, né? Aí tem a participação da igreja, da medicina higienista e também da sociedade, uma parcela da sociedade extremamente conservadora. Por que medicina higienista? Porque se acreditou por muitos anos, inclusive ainda tem pessoas hoje que têm esse pensamento totalmente errado, de que quem passava as doenças venéreas, que se chamava na época e hoje a gente chama de infecções sexualmente transmissíveis, eram pessoas pretas, pessoas pobres e as prostitutas. E as pessoas que eram classe média e alta eram assim, intactas, assim, blindadas, que não pegavam absolutamente nada, porque naquela época eu já entendia que os vírus, as doenças eram inteligentes demais para saber em quem é que eles iam entrar, né? Tô sendo irônica, tá, pessoas? Então, bora lá. A igreja diz assim, você da família não tem como combater, então manda pra gente que a gente vai cuidar. E foi a partir daí também que foi criado e isso lembrando, eu vou fazer um resumão entre o século XVII e início do século XX, tá? Isso é entre o século XVII e XVIII. E aí a igreja vai e cria os internatos, né? Aí separa menino de menina, aquela coisa toda. E na escola, no século XVIII, cabe à professora perseguir aquela pessoa que supostamente teria se masturbado. Além da igreja acreditar que a criança estava endemoniada pelo capiroto do sexo, que era a masturbação, ela também acreditava que as pessoas com pênis, ou os meninos,
eles não poderiam, aliás, até as pessoas adultas não poderiam se masturbar porque estariam desperdiçando espermatozoide, desperdiçando a semente da procriação. E a igreja precisava da procriação para poder se manter, porque quanto mais gente tivesse, mais o dízimo era pago, mais a igreja faturava com isso. Porque, assim, não é pauta para agora não, mas a igreja, ela cobrava antigamente, não saberia precisar o século agora, mas acho que foi em 15, 16, a igreja cobrava de seus fiéis dinheiro para que se um parente morresse, a igreja tinha um papel de evitar que esse parente fosse para o inferno ou fosse para, como é que chama? Para o purgatório. Olha que doidice da igreja, que ninguém tinha direito de falar direto com Deus, não. Era a igreja e tudo cobrava. Então, assim, quando a igreja entendeu que a procriação era importante para a manutenção dela, então ela começou a marcar em cima. Então não podia se masturbar e não sabia que o espermatozoide dele não acaba, minha gente. Ele pode diminuir enquanto você vai ficando velho, mas ele não acaba. Pois bem, aí a igreja e a medicina disseram assim para a professora: olha, bicho, se você vê que a criança tá suando, que ela tá meio magra, com os olhos fundos, mão amarela, se ela tá ficando muito vermelha, se quando você vai se aproximando ela começa a se tremer toda, pode ter certeza que essa pessoinha aí, esse menino, bateu uma. Obviamente que não usava esse termo na época, né? Se masturbou, mete a palmatória nessa criança. A palmatória, para quem não sabe, é uma colher de pau, que ela parece uma colher de pau e na ponta, assim, onde seria para pegar o alimento, é uma coisa de madeira, um negócio redondo de madeira. E aí tascava, porque antigamente a família autorizava que a escola, os professores batessem em seus filhos, que a escola era a extensão dessa educação. Por isso que a gente chama os professores e professoras de tio e de tia, entendeu? Não tem nada a ver. A obrigação de educar é dentro de casa. A escola é a extensão de uma outra educação. Aí, pois bem, então, naquela época, até o século XVIII, XIX, a igreja interferia com a educação sexual, dizia que era educação sexual, que era combatendo a masturbação. E aí, quando a professora chegava perto desse moleque tinha um ataque de pânico, então ele desmaiava, tremia, passava mal, não sei o que. Aí, você se masturbou, puf, vai levar um cacete agora. E, minha gente, quem é que não fica nervoso com um fiscal, um professor chegando perto de você? Você já ameaçado ali, entendeu como é babado? Aí depois a igreja começa a interferir dentro dos casamentos, a igreja começa a dizer qual a posição sexual correta, aquela que Deus apoia. E a mulher que manifestasse qualquer sentimento de prazer, Deus castigava. Então, imagine o padre chegando para um casal e dizendo como é que ele tinha que transar. Olhe, Senhor, João, se o Senhor quiser o reino dos céus, você terá que fazer sexo dessa forma. Você deverá levantar com muita delicadeza a roupa sem em momento nenhum olhar a sua esposa, a sua mulher nua, porque isso é pecado. Então as roupas de antigamente tinham um buraco na genitália que era para facilitar já a entrada, entendeu? E assim, era deita que eu vou te usar, era bem aquela coisa da novela mesmo que o José Vico fazia com a Maite Proença, tá? Mas bora lá. Passou, imagine que a igreja mandava inclusive os quartos dos casais terem um monte de santo, de texto, de Bíblia, de um monte de coisa que simbolizasse a presença de Deus, do Espírito Santo ali. E imagine você transando e o santo balançando ali para dizer: opa, tá passando do ponto, querida, o pecado está instalado nesta casa, neste lar, neste casal. E a pessoa não podia nem gemer, entendeu? Quando é depois, aí eu já... lembrando que mais ou menos foi no século XIX, já no século XIX, que foi criada a sexologia. E foi a partir de José de Albuquerque, que era um médico que entendia que a educação sexual era para dizer às pessoas: cuidado com as doenças venéreas, cuidado com os buchos sem planejamento, porque daqui a pouco a população, o mundo vai estar cheio de gente e não vai ter comida para as pessoas, que é o que está acontecendo hoje, não é mesmo, minha gente? O José de Albuquerque era um visionário. E aí, olha, tinha cuidado com isso, tinha cuidado com aquilo. Ninguém escutou como deveria, mas pelo menos surgiu a sexologia, que é o estudo do comportamento sexual humano, das doenças, da saúde sexual, enfim. Aí chegamos entre o século XIX e o século XX, eu já vou puxar para 1935, mais ou menos, na época do Getúlio Vargas, sim, nosso antigo presidente do Brasil, um cara visionário, um cara que queria agradar gregos, historianos, a todo mundo, e acabava se perdendo ali, né, nas articulações dele. Pois bem, mas teve um médico que ele criou eu vou deixar todas as referências aqui na descrição do vídeo, tá, minha gente?
Teve um médico que ele criou um manual lá, que falava qual era o certo, qual era o errado, não sei o que. O Getúlio Vargas fez uma adaptação e criou os manuais do casamento, manual do sexo, onde ensinava os meninos e as meninas a fazerem sexo. Só que os meninos poderiam ter acesso tranquilamente. E aí tinha as imagens, tinha dizendo quando ela for pegar na sua varinha de condom, imagina você chegando assim, pegue na varinha de condom, Brasil. E dizia para o menino, olha, não vai chegar assim para tua esposa e tratar ela como uma prostituta. Você tem que ter cuidado para que ela não tenha nojo, porque afinal de contas ela vai ver que vai ser uma coisa estranha da sua varinha de condão, não sei o quê. Então ensinava também como o menino ensinar o rapaz, o homem ensinar a sua esposa a fazer sexo com ele para que ela desse prazer. Em momento nenhum tem uma descrição sobre como dar prazer para essa esposa. E o das meninas só poderiam ser a partir dos 18 anos ou se estivesse para casar. E não tinha imagem de corpo, não tinha imagem de nada, era uma coisa reta, lisa, enfim. E aí lá te ensinando como ela ser boa esposa, boa mãe, que ela não se assustasse com o marido dela, que quando ele quisesse, ela tinha que ceder, mas tivesse cuidado para que se ele quisesse demais todo dia, toda hora, todo instante, ela tivesse a sabedoria de controlar aquilo dali, porque Deus não ia se agradar daquilo. E que a mulher era guardiã do amor, e que, enfim, não estressasse, não me fechasse saber mais do que o seu marido, sentir mais alguma coisa além do que o seu marido. Tipo assim, não seja mais fogosa do que o seu marido, entendeu? Vocês estão entendendo? Isso foi a igreja, junto com o Getúlio Vargas. Ele pegou todos os ensinamentos, botou essa carta e ele foi. Só que, obviamente, não agradou a todo mundo na sociedade, mas foi bem interessante para algumas pessoas. Então, vou encerrar esse vídeo até Getúlio Vargas. Ou seja, entre o século XVII até o século XX, início do século XX, na era Vargas, sim, a educação sexual foi criada pela igreja, pela medicina, pela sociedade conservadora. E aí a gente bota um monte de coisa, gente, inclusive militares, que criou a educação sexual para ensinar a fazer sexo. Mas principalmente a igreja tem um papel fundamental nisso. E aí eu vou finalizar dizendo para vocês, a educação sexual não é para ensinar a fazer sexo, é para ensinar você a se cuidar, a se prevenir contra infecções, contra gestação não planejada, contra violências, para você trabalhar a questão da sua autoestima, mas eu vou fazendo vídeos que a gente vai chegar até esse momento. E o que eu quero de vocês é que, espero não tenham ganhado o dislike, que seja um like, e você, coração durinho, se tinha alguma objeção, espero que você tenha gostado até aqui. Venha-se embora que vão ter outros vídeos e esse vídeo tá falando sobre por que até hoje na sua cabecinha reflete que educação sexual ensina a fazer sexo. É isso, se inscreve, dá aquela curtida, me segue nas redes sociais, @milcafreis. As dicas de livros que eu vou deixar é Histórias Íntimas de Melody Del Priore, o Livro do Amor com Regina Navarro, volume 1 e volume 2. Vou deixar aqui na descrição para vocês. A História da Sexualidade e Sexo e Religião. Super importante esses livros, beleza? Um beijo e se cuida. Ah, e compartilha meu trabalho, por favor, né?